Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa dessa sexta-feira, dia 22 de novembro, nós iremos repercutir a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada mais curta, foram apenas 4 jogos disputados, então rapidinho a gente mata esses jogos. E aí depois nós iremos dar aquele belo giro pelas principais notícias do dia. Então, vamos começar. Só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Pessoal que está assistindo na Premiere, fica à vontade para comentar aí no chat, interaja com o programa, é sempre bom ter a sua interação. E vamos lá, né? Deixa eu só rodar a vinheta e aí a gente já começa falando sobre os jogos de ontem. Bora! Beleza então, pessoal, vamos aqui iniciar falando sobre os jogos de ontem. E para começar, eu já vou falar sobre o grande jogo da rodada, que foi Orlando Magic e Los Angeles Lakers. Esse aqui foi o crème de la crème da rodada. Também tivemos um ótimo Hornets e Pistons, foi um jogo muito bom e tal, mas eu acho que em termos de nível técnico, Lakers e Magic foi o melhor jogo de ontem. Foi um jogaço que terminou com vitória do Magic. O Magic que vinha de derrota pro Clippers, vinha ali de back-to-back, encarou o Lakers fora de casa, em Los Angeles, sem Paulo Banchero, sem KCP, e mesmo assim conseguiu sair com a vitória por 119-118. Foi um jogo onde o ataque do Magic mostrou a sua força. Óbvio, a defesa foi importante, muito importante, especialmente ali no terceiro quarto. O Jamal Mosley fez ótimos ajustes defensivos ali no intervalo, que fizeram muita diferença, que tiveram um impacto direto no resultado. Só que o ataque do Magic ontem foi muito bom. Muito bom. Jalen Suggs teve uma ótima atuação ofensiva. Tristan da Silva, o Gary Harris também apareceram bem no jogo. E o Franz Wagner foi simplesmente colossal. Sim, o que o Franz Wagner fez ontem foi uma coisa impressionante, Para quem criticou a extensão que o Magic deu pro Franz Wagner, para quem chamou ele de superestimado, ontem ficou claro que não foi um erro dar essa extensão para ele. Não foi, cara, porque e não só ontem, tá? Todo esse período sem Paulo Banchero tá servindo para mostrar o quão bom e o quão absurdo é o Franz Wagner. Sim, é impressionante como que o Magic não tá sentindo falta do Banchero. Óbvio, gente, com o Banchero o time é melhor? É melhor. É óbvio que é melhor. Banchero é um puta de um jogador. Só que o Franz Wagner, ele tá executando tão bem esse papel de protagonista, esse papel de líder, e, mano, o Magic não sente falta do Banchero. E prova disso são as vitórias. Ontem foi a 7ª vitória do Magic nos últimos 8 jogos. Até a derrota pro Clippers, o Magic vinha de 6 vitórias seguidas. E em todas, o Franz Wagner foi o cara do time. E ontem não foi diferente. Num jogo onde o ataque do Lakers foi muito bem, onde LeBron e AD combinaram para 70 pontos, quem decidiu foi o Franz Wagner. Decidiu com seus 37 pontos, com as suas 11 assistências, com as suas 4 bolas de 3 e com o seu game winner. Que foi, na minha opinião, um dos game winners mais lindos que tivemos nessa temporada até aqui. Sim. Aí, agora sim, meu fone deu uma... Fiquei tão empolgado que eu até desconectei meu fone, meu Deus do céu. É assim que eu fico quando eu falo do Franz Wagner. Eu amo esse cara. Enfim, ontem, cara, jogou muito. O game winner dele foi, igual eu falei, pra mim foi o game winner mais lindo
que a gente teve na temporada até aqui. A forma como ele conseguiu cozinhar totalmente o Cam Reddish, gerando separação, matando aquela bola faltando poucos segundos, foi uma coisa de... Mano, foi uma coisa de estrela. Assim, aquilo é uma típica jogada de uma estrela, de uma super estrela. E é o que o Franz Wagner está sendo. Ele é hoje uma estrela da NBA? Talvez não seja, mas ele está caminhando para. Ele está caminhando para se tornar uma grande estrela. Porque qualidade não falta. E esse período sem o banqueiro, eu acho que tá sendo muito bom pro Franz Wagner, pra ele amadurecer, velho. Sabe, esse aumento na responsabilidade dele, esse aumento na, na responsa ali que é colocada em cima dele, tá fazendo bem pra ele, mano. Ele não tá sentindo a pressão do tipo, putz, mano, agora sou eu que decido o jogo. A última bola do jogo vai ser na minha mão. Ele não tá sentindo a pressão. Tranquilo. Tranquilo. Fazendo o que tem que fazer. E ontem foi o cara do jogo. Foi o cara do jogo. Tem que ser falado que o Lakers meio que se deu ali uma autossabotada também. Né? Isso é inegável. Aqueles lances livres que o Lakers errou no final do jogo, né? O Anthony Davis errou, né? Sendo mais específico na crítica. E errou 3 lances livres ali no final, que não dava pra errar. O LeBron também errou um lance livre, apesar dele ter feito um quarto período fudido de bom. Matando bola de 3 a rodo, pegando rebote a rodo. O LeBron, ele vinha fazendo um quarto período perfeito, é que ele acabou desperdiçando um lance livre. E aí depois, com dos outros lances livres que o AD desperdiçou, aí, né, acabou que isso deu a brecha que o Magic precisava. Então, claro, teve o demérito por parte do Lakers também na derrota. Isso é um fato. Mas, acima disso, teve o mérito do Magic, teve o mérito do Mosley, que fez os ajustes que tinham que ser feitos no intervalo, né? A mudança que ele fez pra marcação em zona no terceiro quarto, mano, acabou com o Lakers. O J.J. Redick não conseguiu responder a marcação em zona que o Magic colocou. Então teve mérito do Mosley e teve mérito do Franz Wagner de ter metido aquela bola e de ter feito o jogo que ele fez. Então, uma puta vitória do Magic, um grande jogo do Franz Wagner. E, mano, o Magic... Cara, o Magic é muito de verdade, assim. Eu sei que o Magic não é um time que tá na lista de favoritos aí da maioria de vocês. Muitos de vocês, se for montar um top 10 de possíveis campeões, muitos não vão colocar o Magic no top 10. Muitos não vão colocar. Só que, mano, esse é um time que pode surpreender legal. Não tô falando que vai ser campeão, não tô falando que vai ganhar agora, mas é um time que pode sim eliminar peixe grande no playoff. Pode sim eliminar peixe grande. Porque é uma defesa absurda de boa, uma das melhores da NBA, uma das mais agressivas da NBA. Ontem foi um dos poucos jogos na temporada onde o Magic tomou mais de 100 pontos, cara. Um dos poucos jogos. O Magic teve uma sequência de 6 jogos cedendo menos de 100 pontos para os seus adversários. Então, é uma defesa de elite e é um ataque que nessa temporada é bem melhor do que foi a temporada passada. Em termos de ideias de jogo, em termos de opções, em termos de leque mesmo de jogadas. É um ataque melhor. E é um ataque que tem um Paulo Banchero, que é um dos jogadores mais completos da NBA. É um cara que faz tudo numa quadra de basquete. E que tem um Franz Wagner, que é também um cara que faz tudo e que tá tendo uma crescente absurda nas últimas semanas. Então, o Magic é um time que merece ser mais falado, cara. Merece ser mais falado. E pensando no médio prazo, eu acho que o Magic fatalmente vai ser um concorrente ao título. Fatalmente. Pensando no médio prazo, no curto médio prazo, esse time vai ser candidato ao título. Porque tem todos os elementos, né, velho?
É uma base muito boa, é um treinador muito bom, é um franchise player excelente, com uma coestrela fantástica, tem profundidade, é um time que tem tudo, cara. É um time que tem tudo. Beleza, falta arremessadores? Falta 1 ou 2 arremessadores, concordo, concordo, concordo. Mas todo o resto, o Magic tem. Todo o resto o Magic tem. Entendeu? E é um time que tem muita personalidade, é um time que tem muito caráter. Ontem foi uma vitória que mostrou o caráter desse time. Vindo de derrota, pegando um Lakers fora de casa, um Lakers que ofensivamente tava muito bem no jogo, LeBron, AD, quentes pra caramba. Sabe, ontem o Magic mostrou caráter demais nessa vitória. E mostrou que é um time oportunista. É um time que, se derem brecha, ele vai capitalizar, ele vai punir. E foi o que aconteceu ontem. Lakers deu brecha, errou aqueles lances livres no final, não teve uma grande noite defensiva, né? O Lakers ontem não defendeu bem, e o Magic capitalizou em cima, e o Magic puniu. Então, grande jogo do Magic, grande vitória do Magic, e, mano, esse time é de verdade, tá? Assim como eu venho falando que o Warriors é de verdade, assim como eu venho falando que o Cleveland é de verdade, o Orlando Magic também é de verdade, meus amigos. Esse time é bom, hein? Esse time é bom demais. Sobre o Lakers, atuação ofensiva boa, tirando ali o terceiro quarto, que foi onde, né, a defesa do Magic anulou o ataque do Lakers, mas no primeiro tempo e no último quarto, o Lakers conseguiu produzir bem. LeBron, tirando ali o lance livre que ele desperdiçou no final, fez um jogo excelente, mais um jogo passando dos 30 pontos, né, no último quarto ali ele engatou uma sequência de bolas de 3 que lembrou o Dalton Knecht contra o Utah Jazz, né? Eu vi até uma galera brincando, né, que o LeBron ficou com inveja do Dalton Knecht e quis meter aquela sequência de bolas de 3 também. Conseguiu, foi absurdo. O Anthony Davis, é que a falha dele nos lances livres ali acabaram manchando muito a análise do que foi o jogo dele. Mas, cara, se você for pegar os números brutos do AD, ele jogou pra caralho. Né? Foram o quê? 38? 38 ou 39? Acho que foram 39. Só pegar aqui, pra não, né? Foram... Exatamente, ó, foram 39 pontos pro AD. 3 blocos, cara. Ele jogou muito. O problema foi que ele, né, vacilou ali no lance livre. E é o que eu falei ontem no meu pós-jogo. Jogos desse nível, jogos equilibrados, como foi esse Lakers e Magic, esses jogos costumam ser resolvidos nos detalhes. Costumam ser resolvidos nas coisas pequenas. É um rebote, é um roubo de bola, é um contra-ataque aproveitado e é um lance livre convertido. E ontem foi no detalhe. Se o Lakers não erra os lances livres, se o Anthony Davis não falha ali nos lances livres, o Lakers provavelmente teria vencido e teria engatado sua 7ª vitória seguida. Mas o tal do si não entra em quadra. Não entra em quadra. O que entra em quadra é um jogador como Franz Wagner, que faz o que fez ali no último lance da partida. Baita game winner, baita jogo dele, ótima vitória do Magic e ótimo jogo, né? O jogo em si foi muito bom. Seguindo, vamos falar sobre outro jogaço, que foi Charlotte Hornets e Detroit Pistons. Esse aqui também foi loucura, hein? Cara, que jogo bom, hein? Jogo bom, primeiro tempo de muito equilíbrio entre as duas equipes. É um jogo ali onde variou ali quem estava no comando ali no primeiro tempo. No segundo tempo, já tivemos uma loucura um pouco maior. Um time melhor no terceiro quarto, o outro melhor no último. Final ali do último quarto, teve ali o Malik Beasley desperdiçando uma bandeja que poderia ter dado a vitória pro Pistons. Depois teve um LaMelo desperdiçando um game winner que finalizaria o jogo pro Charlotte. Aí teve LaMelo sendo ejetado com faltas ali depois. Cara, foi um jogo louco que terminou
com vitória do Hornets por 123-121 na prorrogação, cara. Baita jogo. E vale aqui, mano, muitos elogios ao senhor Brandon Miller, né? O que o Brandon Miller jogou ontem foi uma enormidade. 38 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 8 bolas de 3, 4 roubos de bola. Jogou muito o Brandon Miller. Jogou muito. No momento em que o LaMelo foi ejetado, ele foi lá, assumiu o protagonismo do time, né? Ele foi a co-estrela que o Hornets precisava que ele fosse. Eu admito que eu tinha algumas dúvidas nessa temporada em relação a como que seria a química Brandon Miller e LaMelo. Porque ano passado, pela lesão do LaMelo, a gente não viu muito dos dois. E quando o LaMelo tava jogando, o Brandon Miller ainda tava se adaptando, ainda tava encontrando o seu ritmo e tal. Assim, o Brandon Miller do fim da temporada, em relação ao Brandon Miller do começo da temporada passada, assim, são dois Brandon Millers totalmente diferentes. Foram dois jogadores diferentes. Então, eu tinha algumas dúvidas sobre como que essa dupla ia funcionar por conta dessas questões. A gente ter visto pouco dos dois juntos ano passado, e do pouco que a gente viu foi em um momento onde o Brandon Miller ainda não havia se consolidado como um dos melhores jogadores da classe dele, né? Então, eu tinha algumas dúvidas, só que vendo esses dois jogarem nessa temporada e ver o que foi o jogo de ontem, cara, eu tenho poucas dúvidas hoje, né? Hoje eu tenho poucas dúvidas de que esses dois formarão uma das melhores duplas da NBA nos próximos anos. Ainda falta lapidação, ainda falta um pouco mais de construção de química, falta amadurecimento por parte do Brandon Miller, falta também um pouco de amadurecimento por parte do LaMelo também, principalmente nessa questão das faltas. Ontem foi a terceira vez que ele foi ejetado nessa temporada, né? Terceira vez. LaMelo, ele precisa ser mais disciplinado na parte defensiva, ele não pode ficar sendo ejetado toda hora, porque ele é o cara do time. Ele é o cara do time, então ainda falta algumas coisas, mas em termos de potencial, tendo como base o talento que esses dois têm, né, o basquete que esses dois têm apresentado, eu tenho poucas dúvidas de que essa será uma das melhores duplas da NBA. Poucas dúvidas, porque os dois são muito bons, mano. Os dois são muito bons e os dois têm muita personalidade. Ontem, cara, jogo difícil, enfrentando um Pistons que vinha no acrescente, sem o LaMelo ali. O Brandon Miller foi, marcou 8 dos 16 pontos que o Hornets fez na prorrogação e garantiu o jogo. 16 não, né? 8 dos 14, perdão. 8 dos 14 pontos que o Hornets fez na prorrogação. O Brandon Miller botou o time nas costas. Fora o impacto defensivo dele, que foi uma coisa impressionante. Então, foi um jogaço, jogo bom, entretenimento puro, e foi um jogo que revelou muito do potencial dessa dupla. LaMelo e Brandon Miller, mano, formam uma dupla muito boa. O LaMelo ontem terminou com 35 pontos e 9 assistências. O Brandon Miller, como eu já falei, 38 pontos. Foi a primeira vez que uma dupla do Hornets conseguiu, né, pontuar na casa dos 35. A primeira vez, a primeira dupla da história do Hornets a somar 35 pontos no mesmo jogo. Foi a quinta dupla mais jovem da história da NBA a fazer isso na mesma partida. Então, velho, o potencial é muito grande. O potencial é muito grande. E o fato do Hornets ter agora um ótimo treinador, pelo menos aparenta ser um ótimo treinador. Eu sei que tá no começo aí do trabalho, eu sei que o Charles Lee ainda tem muito a aprender, a evoluir como treinador, mas o cara se mostra um treinador muito bom. Ele vem sendo um treinador muito bom. Essas 6 vitórias que o Hornets tem na temporada estão na conta do Charles Lee. Estão muito na conta do Charles Lee. Então, tendo agora um treinador bom, eu acredito muito
esse Hornets vai conseguir deslanchar. Talvez não seja nessa temporada, talvez não seja nesse ano que o Hornets vai brigar por um playoff, talvez não seja. Talvez o Hornets termine essa temporada fora da zona do play-in. Isso pode acontecer, porque o leste, cara, é competitivo pra caramba. Eu sei que o oeste é mais competitivo, eu concordo que as coisas no oeste são mais difíceis, né? O buraco lá é mais embaixo. Mas o leste é competitivo pra caramba também. Eu acho que a disputa pelo play-in do leste vai ser pegadaça. Eu acho que vai ser pegadaça. Então, talvez o Hornets fique fora do play-in. Talvez. Mas existe esperança. Existe esperança por essa dupla, Lamelo e Miller. Existe esperança pelo Charles Lee. Existe, cara. Existe esperança. E ontem foi um grande jogo, uma grande apresentação dessa duplinha. Né? O Hornets sai com sua 6ª vitória e o Pistons com a sua 10ª derrota. Só passando aqui alguns números do jogo, para não, né, para não deixar passar, pegar aqui alguns números do Pistons na partida. Ó, ontem o Tobias teve um ótimo jogo. O Tobias ontem veio para 26 pontos, 6 bolas de 3 pro Tobias, jogou bem. Cade Cunningham, apesar da falta de eficiência nos arremessos, veio para 27 pontos, veio para 10 assistências, produziu. Né? Ontem quem deixou muito a desejar foi o Duren, só 5 pontos para ele, baixíssimo volume de jogo do Duren ontem. Jaden Ivey também ontem, muito ruim, 3 de 11 nos arremessos, 5 faltas cometidas, 3 turnovers. Não foi um jogo muito bom dele. Mas, mesmo assim, o Pistons conseguiu competir enfrentando um Hornets que coletivamente foi melhor e teve esses dois caras, né, brilhando muito. Bom, seguindo, vamos aqui para Toronto Raptors e Minnesota Timberwolves. Uma das grandes surpresas da rodada, hein? Uma das grandes surpresas da rodada. Eu esperava que o Minnesota conseguisse vencer Toronto, não conseguiu. O Raptors fez um jogo melhor, venceu por 110-105. Essa foi a 2ª vitória seguida do Raptors na temporada, a 4ª na campanha. E de novo foi uma vitória marcada pelo ótimo jogo, ótimo jogo do RJ e por mais um jogo extremamente sólido do Jakob Poeltl. Poucos jogadores, tá, estão se valorizando mais nessa temporada do que o Jakob Poeltl. Poucos, velho. Mano, vira e mexe, tá metendo duplo-duplo. Toda hora aí passa dos 15, 16 pontos. Jakob Poeltl tá se valorizando, velho. Se o Toronto botar esse cara no mercado, que eu acho que vai acontecer, vai conseguir coisa boa. Vai ter muita gente disposta a oferecer coisa alta pra ter o Jakob Poeltl. Porque o cara tá jogando bem. 15 pontos pra ele ontem, 12 rebotes, 63% de field goal. 4º duplo-duplo seguido dele com mais de 15 pontos. Jogando bem, viu? Jogando bem. E o RJ tá finalmente sendo o RJ que a gente esperava que ele fosse na NBA. Né? O RJ, ele teve bons lampejos no Knicks. Ele teve bons momentos em Nova York. Só que agora em Toronto, nós estamos vendo aquele RJ que a gente queria ver depois dele sair de Duke. Um RJ muito bom na pontuação, um RJ eficiente, um RJ maduro, uma boa tomada de decisão. É o que a gente tá vendo em Toronto. E ontem foi o cara do jogo. 31 pontos, 7 rebotes, 71% de field goal, 3 roubos de bola. Jogou muito, cara. Jogou muito. Segundo jogo dele, com mais de 30 pontos e mais de 60% de field goal nessa temporada. O RJ tá diferente, mano. Jogar no país dele, jogar na casa dele, tá fazendo muito bem pra ele, mano. E depois do jogo ele até falou sobre isso, né? Que tá sendo muito bom jogar no Canadá, porque ele sente que
e que ele tem algo a provar a cidade dele, e ele quer provar isso, ele quer entregar bons jogos na frente da família dele que tá lá vendo os jogos. Ele até falou da mãe dele, né, que tá indo em todos os jogos lá no Canadá pra ver ele. Então, essa saída dele pro Toronto tá fazendo bem demais pra ele, mano. Tá fazendo bem demais pra ele. E eu já esperava isso. Eu acho que eu até cheguei a falar, quando rolou ali a troca, que sair ali do holofote de Nova York poderia fazer o RJ se soltar, né? Longe da pressão de Nova York, longe dos tabloides de Nova York, talvez o RJ meio que desabrochasse e mostrasse o seu real potencial. Assim como aconteceu com o Ingram, quando saiu do Lakers e foi pro Pelicans. O Ingram virou outro jogador em New Orleans. Outro jogador. E realmente tá acontecendo. O RJ tá se soltando e tá sendo o jogador que a gente sempre quis que ele fosse, que a gente sempre esperou que ele fosse, né? Então eu fico muito feliz com essa boa fase do RJ. E o Toronto vem vencendo, né, cara? Quarta vitória na temporada, segunda vitória seguida, uma vitória enfrentando um adversário que era mais forte, só que ontem eu senti o Minnesota muito desfocado no jogo, muito desfocado. Acho que o lance que melhor ilustra essa falta de foco, essa falta de atenção do Minnesota ontem foi um lance. Agora eu não lembro se foi no terceiro, no quarto período. Enfim, não me lembro em qual período que foi. Mas foi um lance onde o Randle pega a bola no perímetro. O Gobert se posiciona para receber um garrafão. O Randle não passa a bola pro Gobert. Mesmo o Gobert estando numa situação de mismatch, onde até ele poderia pontuar. Mesmo ele sendo um nada no ataque. Até ele conseguiria pontuar naquela situação. Só que o Randle optou por não passar. E aí o Gobert, por birrinha, talvez, ele meio que larga a jogada, vai saindo andando do garrafão e comete o turnover, né? Comete ali o 3 seconds. Né? O 3 second violation. Ele comete ali a falta. E aí, turnover, bola pro Toronto. O Anthony Edwards olhou pro Gobert sem entender o que ele tinha feito, perguntando por que ele fez aquilo, sabe? Assim, uma total falta de foco dos caras, uma total falta de... Na verdade, uma falta de profissionalismo por parte do Gobert, né? Pô, o seu companheiro não te passou a bola, você vai cometer o turnover de otário num jogo duro daquele, sabe? Pra mim, o Gobert foi muito mal no lance. O Randle também foi mal não ter passado a bola pra ele. Acho que deveria... A melhor jogada ali teria sido o passe pro Gobert. Então, foi assim, foi um lance de total falta de foco, de total falta de atenção. E foi isso durante todo o jogo, assim. O Minnesota não fez uma boa atuação. Não foi uma boa atuação. Pegando até aqui os números do Minnesota ontem. Cara, o Minnesota chutou pra 41% no geral, cometeu 17 turnovers. Foram 24 faltas do Minnesota no jogo. Não foi um bom jogo do Minnesota, cara. Não foi. Não foi. O Randle meteu seus 23 pontos, mais um de 6 para 3. Jaden McDaniels foi o jogador mais consistente, talvez, do Minnesota ontem. Foram 22 pontos, 8 de 15 no field goal. O Anthony Edwards fez a parte dele, 26 pontos, 5 bolas de 3. Mas aí, ó, você pega o Naz Reid ontem, 1 de 8 no field goal, 5 faltas cometidas. DiVincenzo, 11 pontos, mais um plus-minus de menos 9. Rob Dillingham, menos 14 de plus-minus, 2 pontos só no jogo. Então, passou longe de ser uma boa atuação do Minnesota, cara. Passou longe. Passou bem longe mesmo. E Minnesota em nenhum momento mereceu a vitória. Em nenhum momento, cara. Em nenhum momento. Essa é a grande verdade. E um detalhe, viu? Existe aí uma certa freguesia do Minnesota jogando no Canadá, viu? O Minnesota, desde 2004, não vence o Toronto Raptors no Canadá. Eu desconhecia esse dado, mas é real. A última vez que o Minnesota venceu o Toronto em Toronto, no Canadá,
foi em janeiro de 2004, mano. Janeiro de 2004. O Chris Bosh era calouro em Toronto quando isso aconteceu. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Muitos jogadores que jogaram ontem não eram nem vivos ali, mano. Tipo, o Grady Dick devia ter o quê? Uns 2 anos? O Anthony Edwards, mesma coisa? Loucura isso, né? Loucura isso. E é uma freguesia que segue, né? O Minnesota segue sendo freguês do Toronto jogando no Canadá. Impressionante. 110-105 foi o placar. 7ª derrota do Minnesota. 4ª vitória do Toronto Raptors. Seguindo, pra gente encerrar aqui o nosso resumo da rodada de ontem, falar sobre mais uma vitória do San Antonio Spurs, né? O Spurs, que segue sem Victor Wembanyama, venceu mais uma sem o Victor Wembanyama, né? O Spurs já havia vencido o Thunder num jogo espetacular do Chris Paul. Uma das grandes apresentações do Chris Paul na temporada foi contra o Thunder. E ontem, de novo, o professor se fez presente. O Chris Paul ontem novamente comandou as ações do Spurs, né? Meteu 13 pontos, deu 10 assistências, controle de jogo absurdo do Chris Paul, impressionante como ele consegue manipular as defesas adversárias do jeito que ele quer. Um cara muito inteligente. E aí, tendo ali um Harrison Barnes explodindo para 25 pontos, ajudando muito ele, um Charles Bassey trancando o garrafão, o professor conseguiu comandar o Spurs para mais uma vitória, cara. O Spurs bateu o Utah Jazz por 126-118, a 8ª vitória do Spurs na temporada. O Spurs deixa de ter campanha negativa e o Jazz segue ladeira abaixo, né, velho? 12ª derrota do Jazz. O time simplesmente não consegue engrenar, mano. Não consegue e nem quer engrenar, né? A verdade é essa. O Jazz não tá nem aí com a temporada. O Jazz só quer valorizar ali o Colin Sexton, o John Collins, pra trocar os caras na trade deadline. É isso que o Jazz quer. Esse é o foco do Jazz na temporada. Quem acha que o Jazz tá querendo ganhar, quem acha que o Jazz vai entrar num jogo disposto a dar tudo pra vencer, cara, não, tá? Se o jogo tiver muito na mão do Jazz, o Jazz talvez ganhe. Mas se for um jogo mais complicadinho, meu amigo, não vai ganhar. Não vai ganhar porque o Jazz tá fechadaço no projeto Cooper Flag, hein? Eu que retirei o Brooklyn Nets do projeto Cooper Flag, eu que já falei que o Hornets não vai estar no projeto Cooper Flag, o Jazz é um time que eu tenho plena convicção de que vai até o fim da temporada buscando o Cooper Flag. Não tem a menor sombra de dúvidas, mano. Não tenho a menor sombra de dúvidas. O Jazz não mostra o menor sinal de vontade de competir. O que é uma pena, porque é um time que tem talento, tem um ótimo treinador, mas é o foco da diretoria, né, gente? E aí, não tem muito o que fazer. A diretoria quer reconstruir, a diretoria quer um grande nome no próximo draft, e pra isso o time vai ter que perder. E aí, derrotas como essa de ontem vão ser cada vez mais frequentes. Eu acho que a reta final de temporada do Jazz vai ser um assombro, mano. Eu me arrisco a dizer que o Jazz, em algum momento nessa temporada, vai embalar umas 11 derrotas seguidas. Sinceramente, mano. O Jazz tá muito engajado no Cooper Flag. Eu acho que o Jazz hoje é o time mais engajado no Cooper Flag, mano. O Wizards tá bem engajado e tal, mas o Jazz é uma coisa impressionante. O Jazz é uma coisa impressionante. E ontem, o Spurs deu aí mais uma ajudinha pro Jazz, né, pra conseguir aí seu objetivo de ficar com a primeira escolha geral. Belo jogo do Spurs, boa vitória do Spurs, que lidando bem com a ausência do Embiid, viu? Eu não esperava isso. Sinceramente, eu esperava um Spurs sofrendo muito sem o Embiid, mas não, cara, time jogando bem, e essa subida de produção do Chris Paul, ela é muito importante pro Spurs, viu? Porque tendo o Wembanyama de volta, tendo o Jeremy Sohan, tendo o Devin Vassell,
tendo aí o Chris Paul nessa crescente, o Spurs pode sim ameaçar aí um play-inzinho, viu? Não é absurdo imaginar o Spurs beliscando um play-in. Não é a minha aposta, porque eu acho que o play-in do Oeste vai ser uma briga de foice, mas não duvido, cara. Sinceramente, eu não duvido. Não duvido do Spurs ameaçar uma galera aí. Não duvido, realmente não duvido. Mas enfim, sobre os jogos de ontem era isso, né? Não tinha muito o que falar, né, cara? Apenas 4 jogos e tal. Mas tivemos jogos bons, né? Pelo menos isso. Né? Foram poucos jogos, mas tivemos alguns jogos bons, então foi uma rodada legal de se acompanhar. E vamos agora então, rapaziada, pro nosso giro de notícias, né? Para encerrar aqui o programa, bora passar pelas principais notícias do dia. Vamos! Muito bem, pessoal, para começar, vamos aqui falar rapidinho sobre algumas lesões que foram confirmadas, né, cara? Infelizmente, teremos aí dois jogadores importantes desfalcando suas equipes nas próximas rodadas. O primeiro será o Luka, né? Foi confirmado que o Luka sofreu uma lesão no pulso e aí ele vai acabar desfalcando o Mavs nas próximas 2 rodadas, se não me engano, né? Matéria aqui do The Playoffs. E aqui fala, ó, que segundo o Champ Charania, o Luka sofreu uma distensão no pulso e ele vai ficar fora aí dos próximos jogos, né? Ele já não joga hoje contra o Denver. Ele já havia ficado de fora do jogo contra o Thunder, mas na ocasião ele tinha sentido ali o joelho dele, que problema crônico, né? Impressionante como o joelho do Luka não melhora. Surreal. Todo jogo o joelho do Luka sangra. O que acontece com o joelho do Luka Doncic? Pelo amor de Deus. Surreal. Alguém tem que estudar aquilo lá, hein? Alguém tem que investigar aquilo lá, porque não é normal. Não é normal. O Luka tá com o joelho sangrando há 2 anos. Impressionante isso. Mas enfim, ele já havia desfalcado o Dallas contra o Thunder. E agora ele vai ficar aí fora por mais 2 rodadas, né? Ele, segundo o Charania, sofreu essa lesão no pulso contra o Pelicans na última terça-feira. E aí o Dallas vai ter que lidar com a ausência do Luquita nos próximos jogos, né? Aqui na matéria não fala, né, que serão 2 rodadas, mas eu havia visto um post, acho que do próprio Shem Charania, falando que seriam 2 rodadas. Posso estar enganado. Deixa eu ver aqui. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eu vi isso, que eram 2 rodadas. Mas enfim, para não soltar fake news, né, para não ser portador de notícia falsa, vamos fechar que ele tá fora aí, né, por um tempo. Ah, tá fora por 1 semana. Tá vendo? Ó, é importante você ler a matéria, tá? Importante você ler a matéria. Então ele tá fora por 1 semana, então ele deve perder o jogo de hoje, né? E aí tem ainda o jogo contra Miami, contra Atlanta, que ele não deve jogar. E tem jogo na quarta contra o Knicks. Então, né, talvez o Luka perca mais de 2 jogos, né? Ele vai perder mais de 2 jogos. Então, vamos cravar. Luka fica fora por pelo menos 2, 3, 4 jogos. Cara, assim, uma ausência enorme, né, gente? Acho que falar o impacto da ausência do Luka é chover no molhado. O Luka é disparado o melhor jogador do Dallas. Beleza que ele não faz o melhor início de temporada da vida dele. Longe disso, é um começo de temporada bem oscilante por parte do Luka. Mas mesmo ele não estando numa noite boa, ele é um cara que impacta no jogo. É um cara que chama a atenção da marcação. É um cara que acaba, que por sua gravidade, pela gravidade que ele gera, ele acaba gerando arremesso livre pros outros caras, ele acaba gerando arremessos livres pro Curry, pro Klay Thompson. Então, mesmo ele não estando no seu melhor momento, o que é muito louco, né? Porque você pega os números do Luka, parece que ele tá jogando pra caralho, né? E de fato, ele tá jogando muito bem, só que
pro padrão Luka Doncic, não é um começo de temporada excelente. Mas mesmo ele não estando no seu melhor, né, no seu melhor nível, mesmo ele não estando na sua melhor forma, ele ainda é um cara muito impactante que vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta. Provavelmente o Jason Kidd deve utilizar talvez o Dinwiddie no lugar do Luka. E aí deve fazer Luke e Kyrie jogando ali formando ali a dupla de guards do Dallas. Ou ele pode, pensando aqui, talvez fazer um Quentin Grimes e Kyrie. Talvez, pode jogar o Kyrie pra 1, botar um Quentin Grimes na 2. E aí fecha com o Naj, com o PJ, com o Gafford ou o Lively. Enfim, tem alternativas, mas nenhuma vai suprir a ausência do Luka. O Dallas não tem ninguém com características parecidas com o Luka. Então, Jason Kidd vai ter que achar um jeito novo do Dallas jogar, enquanto o Luka se recupera dessa lesão em seu pulso. Tá bom? E um outro cara que vai ficar fora, esse sim, vai ficar fora dos próximos 2 jogos. Talvez eu tenha me confundido, né? Talvez eu tenha me confundido com a informação do Luka e do Paul George. Que o Paul George vai ficar fora de 2 jogos. E eu tava achando que o Luka ia ficar fora de 2 jogos. Enfim. Paul George, rapaziada, vai perder os próximos 2 jogos do Sixers. O Paul George, ele sofreu uma hiperextensão, né? No seu joelho, no jogo contra o Memphis. E foi basicamente a mesma lesão que ele havia sofrido ali na pré-temporada. E aí foi confirmado ontem que ele sofreu de fato a lesão e que ele vai ficar fora dos próximos 2 jogos inicialmente. Ele vai ser reavaliado na segunda-feira e aí vamos ver se ele volta já na próxima rodada, depois da reavaliação, ou se ele vai precisar ficar fora por mais um tempo. Mas inicialmente ele vai ficar fora pelos próximos 2 jogos. É aquilo, né, gente? Nada tá tão ruim que não pode piorar. Eu falei isso ontem e repito. As coisas no Sixers parecem que não param de dar errado, mano. Assim, o time com 12 derrotas na temporada, o time jogando um basquete horroroso, tudo dando errado. Joel Embiid sendo cobrado ali pelos companheiros de equipe, reunião ali de elenco, bagulho louco, crise instaurada, e aí vai o Paul George e machuca. Entendeu? Tipo, tudo tá dando errado, a bruxa tá solta em Filadélfia. Mas assim, considerando o histórico do Paul George, ele ficar fora por só 2 jogos não é lá tão ruim assim também, né? Não é lá uma tragédia. Não é lá uma tragédia. É ruim, óbvio, principalmente pensando na construção de química do time. Eu até comentei ontem que o que pega na questão dos Sixers é que o Sixers foi um time montado para jogar ao redor de 3 jogadores: Paul George, Embiid e Maxey. O elenco dos Sixers foi montado visando potencializar esses 3 caras. Só que esses 3 caras simplesmente não jogam juntos. Eles não jogam juntos. E aí, velho, tudo vira uma bagunça. E aí junta com o Nick Nurse não achando alternativas, então tudo vira uma bagunça, tudo vira vira esse caos que tá sendo a temporada dos Sixers. Então, não é uma notícia de toda ruim que o Paul George vai ficar fora por 2 jogos, mas pensando na construção de química, pensando aí na questão de engrenar mesmo a temporada, é ruim perder ele por esses 2 jogos, porque aí são menos 2 jogos dele jogando com Maxey e Paul George. Maxey e Embiid, perdão. São menos 2 jogos do Paul George jogando com Maxey e Embiid. Então, é ruim por esse lado, mas podia ser bem pior, né, gente? Dado o histórico do Paul George, poderia ter sido bem pior. Então, Paul George ficar fora por 2 jogos, o Luka ficar fora aí por 1 semana. Então, esses são aí os desfalques, os principais desfalques confirmados aí nessa quinta-feira. E pra gente encerrar o nosso bloco de notícias, rapaziada, comentar rapidinho sobre essa parada aqui, ó. Matéria do Jumper Brasil,
Matéria publicada hoje às 6h06 da manhã. LeBron James arruinou a NBA, né? Essa é a aspa de um ex-jogador sobre o LeBron. E aí, vamos aqui ler a matéria para entender essa parada e para entender por que esse ex-jogador acha que o LeBron arruinou a NBA. LeBron James é um dos rostos da NBA há mais de 20 anos. Mas de acordo com o ex-jogador Iman Shumpert, que jogou bem, viu? Quem nunca viu Iman Shumpert jogar, quem não teve o prazer de ver Iman Shumpert, era bom jogador, viu? Era bom jogador, jogou bem no Knicks, jogou bem no Cavaliers. Era bom jogador, hein? Era bom jogador Iman Shumpert. Highlight machine absurdo. Todo jogo era um highlight, impressionante. De acordo com o ex-jogador Iman Shumpert, o astro do Los Angeles Lakers arruinou o significado de lealdade na liga. O ex-companheiro do astro explicou sua teoria no podcast de Shaquille O'Neal. Vamos aqui pegar a aspa dele então para entender. Aqui, ó. Quem arruinou tudo isso foi LeBron. É como se Michael Jordan tivesse tornado aceitável para vocês simplesmente dizerem: sim, estou deixando esse time e indo para outro porque não gosto do que os donos estão dizendo. Se o Mike tivesse feito isso, não teria existido lealdade, porque todos nós, entre aspas, queríamos ser como ele, certo? Eu senti que o LeBron foi o cara que fez isso. Quando ele tornou aceitável as pessoas se unirem, isso fez com que o jogador estrela não precisasse mais voltar com algo a mais no seu jogo. Então, a crítica do Iman Shumpert é essa, né? Na opinião dele, o LeBron, ele estragou aí, né, a questão da lealdade entre jogador e franquia na NBA. E assim, mano, ele não tá errado na leitura dele não, viu? Ele não tá errado na leitura dele não, porque assim, no passado, né, pré-LeBron James, esse tipo de movimento de um jogador deixar um time e formar uma panelinha em outro lugar era algo que, mano, era raríssimo. Era raríssimo de acontecer. Porque, na época, os jogadores meio que não tinham tanto poder em relação ao seu futuro. Do tipo, cara, assim, se a diretoria não quiser, você não vai ser trocado, bichão. Você não vai ser trocado. Essa era assim que a liga funcionava no passado. Os jogadores não tinham tanto poder sobre o que eles iriam fazer, sobre onde eles iriam jogar. Não tinham tanto esse poder. Não tinham poder de decisão em relação a reforços, a quem que a diretoria ia trazer. Os jogadores, eles eram meio que reféns da diretoria. Eles eram meio que reféns da diretoria. Quem mudou essa parada realmente foi o LeBron. O movimento do LeBron de sair do Cleveland e ir pro Miami Heat, fazer a panelinha dele com o Wade, com o Bosh, mudou a forma como os jogadores começaram mudou a forma como os jogadores começaram a enxergar as suas carreiras. Os jogadores olharam pro que o LeBron fez e pensaram: aí, por que eu vou ficar mofando aqui nesse time que não me dá condições de competir, que não me valoriza, que não me dá reforços, que não me dá bons companheiros de equipe? Por que eu vou mofar aqui, sendo que eu posso ir para um outro time? Sendo que eu posso montar um super time em outro lugar e ser campeão? Os jogadores começaram a pensar assim. E aí, a partir disso, a gente teve o Kevin Durant saindo do Thunder e indo pro Warriors, né? A gente teve ali o James Harden forçando uma troca do Houston e indo pro Brooklyn. A gente teve esses movimentos. E a gente está tendo esses movimentos. Né? Paul George assinando com o Sixers, formando a panelinha lá em Filadélfia, que lá tá dando errado, mas formou a panelinha. Formou a panelinha. Então, realmente o LeBron, ele foi meio que o precursor dessa parada.
Ele foi o cara que fez os jogadores entenderem que se eles não quiserem ficar no time, eles não precisam ficar. Isso é bom? Depende. Depende. Pro fã mais purista, que acha que os jogadores devem ser leais às suas franquias, independente de qualquer coisa, é algo ruim, porque realmente a lealdade hoje na NBA ela é muito rara. É muito difícil e vai ser cada vez mais difícil você ver jogadores passando a vida inteira num time só. Dirk Nowitzkis da vida, Kobe's da vida, assim, Currys da vida. Esses caras vão ser cada vez mais raros. Vão ser cada vez mais raros, né? Então, pensando por esse lado, é algo ruim pra NBA, porque acabou a lealdade. Lealdade vai até a página 2. O Lillard é um exemplo disso. O Lillard sempre foi exemplo de lealdade por ficar no Blazers, independente de tudo, independente da falta de ajuda ali do time, ele ficou lá. Só que chegou uma hora que ele olhou e falou: irmão, tô na reta final de carreira, eu ainda tô jogando bem, eu quero ser campeão, mano. E aqui no Blazers eu não vou ser. Ele foi, forçou a troca, meteu o pezinho dele, tá no Bucks, sofrendo sim, mas tá ali tentando. Então, esse movimento do LeBron foi ruim por esse lado. Ao mesmo tempo que pros jogadores, especialmente para superestrelas, foi um movimento importante. Porque, por exemplo, foi graças a essa atitude do LeBron que a gente teve, por exemplo, um Kawhi indo para Toronto e sendo campeão por lá. O Kawhi fez de tudo para forçar a saída dele do Spurs. Ele não queria ir especificamente para Toronto, ele claramente queria ir para Los Angeles já, mas ele foi para Toronto por conta disso, porque ele forçou a troca dele do Spurs. Entendeu? Se não fosse esse movimento do LeBron, o Golden State de 2017, que pra mim é o melhor time de todos os tempos, não teria existido, porque o Durant não teria ido pro Warriors. Entendeu? Talvez ele até teria ido, mas seria mais difícil, porque ele teria que quebrar ainda mais barreiras, ainda mais paradigmas. O LeBron, ele abriu espaço, né? Ele quebrou esses paradigmas. Do tipo, pô, o cara tem que ser leal, o cara tem que ficar até o fim da carreira no mesmo time. Ele não pode montar panela. Não tem essa de montar panela na NBA. O LeBron falou, irmão, se eu quiser jogar com os meus parças em Miami, eu vou jogar e foda-se. E foi o que ele fez. Então, esse movimento do LeBron, ele foi ruim, por um lado, sim. Pela questão da quebra da lealdade e disso hoje ser muito raro na NBA. Mas também foi bom porque fez com que os jogadores entendessem que eles têm controle da carreira deles. Eles não precisam ficar onde eles não querem estar. Né? Enfim. O Iman Shumpert, ele foi bem. A leitura dele tá mais do que correta. Tá mais do que correta. E eu acho que se o Jordan tivesse feito isso na época dele, os outros jogadores iriam acompanhar também. Porque é aquilo, velho. Você tem um símbolo, você tem um cara na liga que é capaz de puxar os outros. O LeBron é esse cara. O Jordan foi esse cara. O Magic Johnson foi esse cara. Né? São caras que servem como exemplos. Igual o Iman Shumpert falou, todo mundo queria ser como o Mike. Assim como hoje, todo mundo quer ser igual o LeBron. Todo mundo quer ser igual o Curry. Então, eu acho que se o Jordan tivesse feito esse movimento, se ele tivesse... Pô, velho, quer saber, Chicago Bulls? Diretoria aqui, odeio essa diretoria, não concordo com o que eles estão fazendo, vou meter o pé e vou jogar em outro lugar. Vou ir pro Blazers, jogar com o Drexler, sei lá, vou pra Houston, jogar com o Olajuwon. Vou pra lá. Se ele tivesse feito isso nos anos 90, mano, teria uma leva de jogadores fazendo a mesma coisa. Por quê? Seguir o exemplo do macho alfa.
O LeBron, quando fez o que fez e foi pra Miami, ele era o macho alfa da NBA. Ele era o cara da NBA, era o cara mais midiático da NBA. Os jogadores simplesmente seguiram o que ele fez, né? Então, essa leitura do Iman Shumpert, ela é muito correta, concordo com o que ele falou. Não diria que o LeBron arruinou a NBA, não diria que o LeBron estragou a NBA, não. Mas ele, de fato, mudou as coisas. Ele, de fato, mudou a forma como a lealdade é encarada na liga. E aí, se você acha que isso estragou ou não a liga, aí é com você. Mas ele, de fato, mudou isso. Ele, de fato, mudou isso. Ele, de fato, movimentou ali a parada. Ele provocou mudanças. Isso é um fato. Enfim, é isso. É isso, né? Sobre as notícias era isso. Essas eram as notícias do dia. Deixa eu ver se saiu mais alguma coisa. Deixa eu ver. Não. Não. Saiu mais nada. Saiu mais nada, então era isso mesmo. Vamos agora pra despedida, né, gente? É hora de dizer tchau, tchau. É hora de desejar um bom final de semana pra vocês, né? Beleza, então, pessoal, ó. Obrigado pela audiência nessa sexta-feira. Espero que você tenha gostado do episódio. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com a galera. Pessoal que assistiu aí na Premiere, obrigado pela audiência, tá? É muito maneiro ter a companhia de vocês aqui no Switch TV Show. Espero que você tenha curtido aí o chat e tal, interagido bastante. E é isso, né? Antes de eu encerrar de fato o programa, vou só dar aquela diquinha marota do League Pass, né? O League Pass, pra quem não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade possível. E aí, se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, você garante a plataforma com 7 dias grátis de teste e com puta de um desconto, tanto no plano mensal como no plano anual. Então, se você não tem o League Pass, aproveita, garanta já o seu, link no primeiro comentário fixado, tá bom? É isso, bichão. Tamo junto, grande abraço e nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tchau.